pouquinho de teorias demográficas e suas características, tudo bem? Basicamente a gente vai falar de 4 teorias demográficas. A primeira, a mais importante, que surge lá no final do século XVIII, é justamente a teoria malthusiana. A teoria malthusiana, proposta por Thomas Robert Malthus, vinha, a partir da figura dele, elevar uma preocupação que já era, inclusive, sendo discutida em vários setores, mas que ele levantou talvez uma clareza um pouco maior, até com um alarmismo maior, que seria justamente o aumento exagerado da população. As taxas de natalidade eram muito elevadas, mesmo pós a Revolução Industrial, a Europa via justamente a natalidade ainda muito elevada. E uma das preocupações justamente era de que, com a alta taxa de natalidade e o não acompanhamento de uma produção alimentar para atender essa demanda, o que ocorreria justamente era um crescimento exponencial da população, ou seja, um crescimento em um ritmo de PG, de uma progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, enquanto a produção de alimentos cresceria num ritmo de uma progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente entenderia, e aparece inclusive, eu vou colocar para vocês, melhor dizendo, na sequência, um gráfico que mostra a evolução populacional no mundo. Aí vocês vão poder perceber justamente um detalhe importante, que a população cresceu, só que a gente passa por aquilo que a gente chama de transições demográficas, que a gente vai ver na próxima aula, inclusive. Na Europa, ela sofre justamente uma desaceleração. E daí aparece um dos detalhes importantes. Na época, Thomas Malthus alertava para o crescimento populacional de maneira muito acentuada e colocava, inclusive, uma preocupação de que a população cresceria em 2 séculos o equivalente a 28 vezes a população daquela época. Então, esse cálculo não entrou de acordo com a projeção do Malthus, né? Ou seja, a população não chegou hoje à expressão que o Malthus já se preocupava. E também, claro, ele pensando nessa explosão que ela de fato ela ocorre em alguns pontos do planeta, mas ela não é uma explosão mundial, podemos dizer assim. Mas ele colocava algumas formas de tentar diminuir justamente o crescimento populacional. Uma delas é a questão do sujeito moral, que era retardar o início da vida sexual, casamentos mais tardios e uma também abstinência sexual, pensando que não haviam métodos contraceptivos na época. Outra teoria importante, baseada inclusive na teoria malthusiana, é a chamada teoria neomalthusiana. Eles são mais radicais, ela ocorre principalmente, as ideias surgem no início do século XX, mas ela ganha uma força a partir da Segunda Guerra Mundial. E eles defendem justamente o uso intensivo de métodos contraceptivos, a pílula, o DIU, o preservativo, o diafragma, mas eles são até mais radicais, eles falam que é necessária uma política pública de Estado para controle de natalidade. Distribuição, por exemplo, impostos de saúde, laqueaduras e ligaduras de trompa financiadas pelo Estado. Então eles são bem mais radicais. Isso é um detalhe bem importante, inclusive, que a gente precisa lembrar quando se fala dos neomalthusianos. E por essa tocada, evidentemente, métodos contraceptivos mais eficazes acabam aparecendo em muitos países também por uma chamada transição demográfica. A gente vai ver, como eu já disse há pouco, a gente vai ver mais adiante, né? Eles acabam reduzindo as suas taxas de natalidade. Então, é um fator que a própria teoria neomalthusiana ela acaba dando um furo. Não totalmente, porque sabe-se que o crescimento populacional é maior em países subdesenvolvidos. E aí entra uma outra teoria, que é a teoria reformista, que alega justamente que a falta de educação, a falta de condições básicas e elementares da população é o que leva a um crescimento populacional. Portanto, eles sugerem uma redistribuição de renda, uma reforma justamente social para que as populações tenham acesso melhor à educação e, portanto, aí uma redução do número de filhos. Aparece uma quarta teoria chamada de falamos da teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista e a chamada ecomalthusiana, a quarta então. A ecomalthusiana alega que o crescimento populacional será de maneira tão exagerada que nós chegaremos a levar a um esgotamento dos recursos do meio. Logo, é importante que haja um controle populacional para não levar um esgotamento dos recursos. E também leva em consideração também uma mudança de hábitos da população também.